Graças a Deus. Podem se assentar, mas estamos aqui, amém? E a palavra de Deus diz que Deus é galardoador dos que o buscam e que nós possamos receber do Senhor a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu peço, por favor, que você abra a Bíblia em Lucas 22. Hoje nós vamos meditar nessa palavra. E é uma palavra realmente de reflexão, para nós guardarmos no nosso coração. Lucas 22, 31 a 33. É importante, queridos, nós entendermos, a realidade dos nossos dias. Por quê? Porque se nós entendemos a realidade dos nossos dias, nós conseguimos lidar melhor com as circunstâncias e vencê-las, na verdade, com mais facilidade. E muitas vezes, porque nós não entendemos o momento que nós estamos passando, o que ocorre? Nós somos envolvidos pelas circunstâncias. Mas se você identifica, se você compreende, você vai estar realmente mais capacitado a vencer, a resistir, a realmente destruir toda a estratégia de Satanás. Lucas 22, agora é aqui, 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Até aí, feche os olhos um minuto, peça para Deus falar com você mais ainda. Ele está falando já desde o começo do culto. Senhor, fala conosco, Pai. Ensina-nos a lidarmos, Pai, com esses dias tão difíceis que estão vindo sobre a terra. Torna-nos, ó Deus, essa igreja madura, essa igreja consciente, e abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, sempre é importante nós resgatarmos o porquê essa igreja foi aberta, o porquê essa igreja se chama Efraim. Igreja Cristã Brasileira, Ministério Efraim. Quem foi Efraim? Por que é importante você entender isso? Para que você entenda o seu propósito no mundo, o seu propósito nessa comunidade. E o porquê Deus também te chamou para estar aqui. Primeiro, é importante você entender que Efraim foi um filho que Deus deu a José. E quem foi José? Por que José teve esse filho? Porque José foi perseverante no tempo da luta. Ele foi fiel a Deus no tempo da dificuldade. Ele negou a si mesmo. Ele passou por injustiças. Ele passou por humilhações. Ele passou por traições. Ele passou por muita dor. E ele preferiu ficar firme com Deus. E então, porque ele ficou firme com Deus, chegou a hora que Deus deu para ele 2 filhos. Um filho chamado Manassés, que significa Deus me fez esquecer de tudo que eu passei na terra da minha família, da minha parentela, dos males do passado. E Deus deu o filho Efraim, que é? Que significa
Deus me fez frutificar na terra da aflição. Então, Efraim tem esse significado na sua vida, na nossa vida, que é: nós estamos em um mundo de aflição. Nós estamos em um tempo difícil. Em nenhum momento que essa igreja foi aberta, Deus falou que o mundo ia melhorar para que você pudesse se tornar uma pessoa firme, para que você e eu pudéssemos dar frutos. Não, em nenhum momento. Deus já nos deu essa igreja dizendo: os dias na terra serão difíceis, mas vocês vão frutificar, vocês vão conseguir dar frutos, você vai conseguir sobreviver, você vai dar resultados na terra da aflição. Então você nunca pode perder esse propósito. Por quê? Porque você entende que mesmo na aflição do mundo, mesmo na escassez do mundo, mesmo na adversidade do mundo e o que vier sobre o mundo, nós estamos debaixo da promessa de que Deus nos fará frutificar, Deus nos deixará desenvolver, Deus nos abençoará, Deus vai te abençoar como pessoa, individualmente, por mais caótica que seja a condição que vier ao teu redor. Então, é essa promessa que nos cerca, esta é a bênção que está sobre nós. Nós vamos frutificar na terra da aflição. Nós vamos ser abençoados por Deus, independente da dificuldade do mundo. Deus nos dará livramentos, Deus nos dará resultados, Deus nos ajudará. Porém, queridos, é importante você entender que porque estamos nesse mundo de dificuldades, que porque temos sobre nós as bênçãos, a promessa do Senhor de superarmos a dor, a dificuldade desse mundo, nós também somos alvos do diabo. Por quê? Porque o diabo, na verdade, não quer que ninguém vença. Isso não é com você, é com ninguém. A vontade do diabo é exterminar a humanidade, essa é a vontade dele. Por isso que ele cria e quer criar até leis para que haja só um fim. Qual é? O extermínio da raça humana. Como assim, pastora? Quando cria-se lei que pode-se assassinar bebê no ventre, está impedindo o nascimento de crianças. Quando se cria leis que simplesmente querem perpetuar só a homossexualidade no mundo, o aumento da homossexualidade, o aumento de gerações de homossexuais, não haverá crianças nascendo. Então o intuito é só esse, é findar com a raça humana, é acabar com a procriação, é acabar com a continuidade da vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é que ele quer, ele quer que só sujar sexualmente. Não é que ele só quer sujar as mãos de sangue. Não, isso aí é pouco. O alvo dele é maior, ele quer o extermínio, né? Quanto menos crianças, vai diminuindo, para que diminua, e se quanto mais pessoas caírem na dele e entrarem, o que vai acontecer? Né? Porque você vê que é uma geração que já é formada assim, né? Assassina o bebê no ventre e já não tem o filho. Ou se torna um homossexual, que aí não tem filho, porque é tudo do mesmo sexo. Entende? Essa é a ação do diabo: matar, roubar e destruir. Por quê? Porque ele não quer frutos. O ser humano dá frutos, o ser humano dá resultados, o ser humano é o ser mais amado por Deus de toda a criação. Deus
amou o mundo, e o mundo não é o planeta Terra em si, ele amou a todos nós de forma grandiosa. E você vai ver aqui um homem que é um exemplo de que nós devemos compreender do que é a fúria do inimigo, a perseguição do inimigo e a necessidade de vencer. Nós acabamos de ler sobre Pedro. Jesus chega um momento sobre ele e fala: Pedro, Simão, Simão, versículo 31, Satanás está pedindo para te peneirar como trigo. Por quê? Porque o Senhor falava, queridos, e pregava, e até hoje ele prega, que ao trigo e ao joio. O trigo, ele tem frutos dentro de si. A aparência do trigo e do joio são iguais, só que um não tem fruto nenhum e o outro tem fruto dentro de si. E Satanás queria convencer, porque ele sabia quem era Pedro, ele queria mostrar para, na verdade, Jesus, que Pedro não era um trigo. Deixa eu peneirar ele como um trigo para você ver. Porque a hora que peneira o trigo, o que vai acontecer? Vai aparecer os frutinhos. Mas Pedro era alguém que não havia ainda sido tratado, embora ele tivesse muita fé. Foi ele que fez a primeira declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele o primeiro a confessar que Jesus era o Filho de Deus. Foi ele o primeiro a fazer a declaração de fé entre todos os apóstolos e discípulos. Tanto que Jesus falou para ele: você vai ser a pedra da minha igreja. O que é isso? Porque a confissão dele de fé é a confissão que, na verdade, é a fundamental para erguer a fé de uma pessoa. Para erguer a pessoa como igreja, é ela confessar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E ele confessou, mas só que ele não era um homem transformado, só que ele não se abriu para a transformação, ele não tinha os frutos dignos do arrependimento, e na hora H, sempre na vida dele, o que acontecia? Ele caía. Qual era o problema de Pedro, que todos nós sabemos? Era, o espírito de violência que ele tinha. Então ele ia lá, ele queria pegar a espada, ele cortou a orelha do soldado, então ele tinha aquilo exacerbado dentro dele, e Satanás sabia, e Satanás dizia: deixa eu passar ele na peneira, para você ver que ele não é um homem fiel não. Deixa eu passar ele na peneira para você ver o fruto que ele vai dar para você ver. Porque na hora que você está na prova, é a hora que você vai mostrar o que está na sua essência. Na hora que está ali passando a peneira em você, que vai saltar o que está dentro de você. Na hora que a peneira está ali, te chacoalhando, não é quando tudo está bem, mas é quando a vida te chacoalha, quando a circunstância vem, quando o vento sopra, é aí que vai saltar ou o seu fruto, ou aquilo que é o vazio, que ainda há dentro de você. E Pedro foi provado, e Jesus falou: Pedro, Satanás está pedindo para peneirar você como trigo. Eu estou orando por você, para que a tua fé não desfaleça. Então, na verdade, Jesus sabia quem era Pedro, sabia que ele ainda não tinha desenvolvido os frutos de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira transformação, mas Jesus queria que o que continuasse em Pedro? A fé. Porque se você tem fé, mesmo diante da tua fraqueza, mesmo diante do teu fracasso, você não desiste, porque você confia não em você, você confia em Deus. Porque você fala verdadeiramente: Senhor, está chacoalhando a peneira, está a prova, olha aqui quem eu ainda sou essa pessoa, eu ainda tenho esse problema, eu ainda tenho essa alma, mas meu Deus, eu acredito no Senhor, que o Senhor pode transformar minha vida, que o Senhor pode fazer um milagre em mim, que o Senhor pode. E Jesus falou isso para Pedro: Pedro, Satanás está pedindo para te peneirar, mas eu estou pedindo pela tua fé, para você não desistir. Então, muitas vezes, queridos, essa é a realidade que nós estamos sujeitos a passar. O que Jesus falou? Que nós somos árvores,
que a árvore que der frutos, ela vai ser o quê? Cortada, podada, para que dê mais frutos. A árvore que não dá frutos, ela é cortada na raiz e lançada ao fogo. E nós precisamos começar a dar frutos agradáveis a Deus, como o próprio João Batista disse: dai frutos dignos do arrependimento que você teve. Então esse tem que ser o nosso desafio como servos de Deus, como igreja do Senhor, mas conscientes que nós estamos em um mundo mau, que nós passaremos por situações, por adversidades, por tribulações, que muitas vezes a nossa vida vai ser peneirada, e quando nós formos peneirados, nós devemos dar frutos dignos de arrependimento, frutos de uma verdadeira conversão. Nós precisaremos o quê? O que você tem que dar na hora da prova? O fruto da sua fé, o fruto da sua confiança em Deus. A hora que passasse Pedro na peneira, era para pular fruto, igual ali o trigo tá espiguinha, mas dentro pula um monte de frutinhos, é para pular fruto de você, fruto da verdadeira conversão, fruto de uma confissão genuína. Mas quando Pedro foi colocado na peneira, o que ele fez, lembra? Primeiro, ele ficou nervoso a primeira parte. Vieram até Jesus, foram prender Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Depois, Pedro estava lá, se juntou com um monte de pessoas que não criam em Jesus, ficaram ali no arraial do templo, ele sentou na fogueira com aquelas pessoas, e foram até ele e perguntaram: você não é Pedro, que seguia também a Jesus? Ele: não, imagina. E ele começa então, quando a peneira começa a chacoalhar mesmo, porque vem adversidade, vem oposição, vem ameaça, vem as circunstâncias, vem falatórios, vem pessoas. Aí o que aconteceu? Pedro, perguntaram de novo: mas não é você que andava com Jesus? E ele: não sou eu não. E aí perguntaram a terceira vez, e ele negou a Jesus 3 vezes, igual Jesus falou: Pedro, eu te afirmo, versículo 34, que hoje 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Então a hora que pega para o teu lado, é a hora que realmente você precisa, o que precisa pular de você? O fruto da sua fidelidade, o fruto do teu amor a Deus, o fruto da tua conversão. O fruto precisa saltar do nosso coração, do nosso ser. E isso, querido, precisa acontecer na hora da tua luta. Porque na hora da paz é fácil, queridos, nós glorificarmos a Deus, nós adorarmos ao Senhor, exaltarmos, dizermos obrigado, Senhor. Mas na hora da nossa luta, que o vento está passando, ali você está sendo chacoalhado de um lado para o outro, você está sendo ali, perseguido, você está ali sendo pressionado, você está sendo ali totalmente, está sem controle de nada. É nessa hora que eu quero te desafiar a começar a soltar frutos. Como você vai soltar esses frutos? Solte frutos da tua confissão de fé. Eu creio, Senhor, eu creio no teu poder. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A pressão está violenta, a dor é grande. Eu não sei qual é a tua batalha pessoal, mas eu te desafio hoje. Começa a soltar frutos de fé, frutos de uma conversão genuína, frutos que alegrem o coração de Deus. E Jesus, o que ele sabia? Ele sabia que Pedro não ia ter fruto, porque tem gente que ainda precisa, na verdade, se converter, sinceramente. Mas o que Jesus disse? Versículo 32, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas eu quero te desafiar hoje, se ainda te falta o fruto devido,
que não te falte a fé para se levantar, a fé para tentar mais uma vez, a fé para tentar realmente alcançar o que Deus espera para a tua vida, porque o maior mal que pode atingir uma pessoa não é o pecado. Você vai ver que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E está escrito assim: do pecado de não crerem em mim. Então o maior pecado vai além do pecado que você pratica, um erro, uma queda, mas o maior pecado que pode atingir o ser humano é a incredulidade. É quando você deixa de crer. Por isso que Jesus falou: eu orei por você, Pedro, para que na hora que você passar por essa peneira e você for provado como um trigo, você ver que você não é trigo e não sair fruto de você bom, mas que você tenha fé dentro de você, fé para continuar crendo, fé para continuar buscando, fé para vir para junto de mim. E você vai ver, queridos, que Pedro, ele, assim que foi denunciado por aquelas pessoas, e Jesus olhou ele ao longe, depois que o galo cantou, Jesus olhou para ele e ele saiu chorando. Mas ao contrário de Judas, que Judas o quê? Foi e se matou. Pedro não. Pedro se isolou por um tempo, mas ele ficou ali isolado. Mas quando o anjo do Senhor disse: olha, digam a Pedro e a todos os demais que Cristo ressuscitou, Pedro foi o primeiro a se levantar, a correr e a receber o que Deus tinha para a vida dele. E eu quero declarar na tua vida que nunca acabe a tua fé, que nunca acabe no teu coração o anseio por estar perto de Deus, por viver o melhor de Deus, por viver a ressurreição do Senhor, por viver o milagre de Deus, por viver o sobrenatural em nome de Jesus. Porque quando veio a palavra, ele se levantou correndo e ele foi até o sepulcro. Ele foi o primeiro a chegar no sepulcro, e quando ele viu que não havia mais o corpo de Jesus, e ele viu que só havia o lençol ali, ele voltou, e ele voltou glorificando, e ele voltou declarando a ressurreição. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, que não te falte fé. Quando ainda que você não tenha a essência que Deus espera, que você não perca a fé para aguardar, para lutar por uma transformação genuína, por um milagre genuíno e por aquilo que é a salvação da tua alma. Perceba o que Jesus disse para ele no versículo 32, que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus orou: olha, Pedro, quando vier a peneira, porque Pedro achava que ele era um trigo. Você vai ver que ele fala lá no versículo 34. Vamos ver aí. Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro. Versículo 33, desculpa. Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro achava que ele era um trigo. Pedro achava que na hora da peneira, dele só ia fluir unção, né? Eu estou pronto até para ser preso pelo Senhor, eu estou pronto tanto para a prisão como para a morte. Ele achava que ele era um trigo, mas na hora que vem a peneira, é que manifesta o que há realmente no teu coração. Então Jesus falou para ele: eu orei, Pedro, para que quando você passar pela peneira, você não perca a fé, mas quando você se converter, você vai fortalecer
fortalecer os outros irmãos. Então Jesus queria que ele tivesse a fé para suportar aquilo que era o aparente fracasso, o momentâneo fracasso, mas que ele tivesse a fé que um dia também ia levá-lo a se converter verdadeiramente e se tornar o quê? Um fortalecedor de outras pessoas. E eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, que não te falte a fé que te dá força para vencer os teus momentâneos fracassos, mas a fé também que te levará a uma verdadeira conversão, que vai te ajudar e te levantar para você ajudar muitas pessoas ainda que passaram ou passarão por batalhas iguais à tua hoje. Então um dia ele ia se converter, foi o que Jesus falou. Quando você se converter, ele achava que ele era convertido, ele achava que ele era cheio de fé, ele achava que ele era trigo, ele ainda era joio, ele ainda não tinha fruto, ele só tinha o que? Palha. Era só, essa é a diferença do joio e do trigo. O joio, ele só tem a aparência de trigo, mas a hora que chacoalha, ele não tem fruto nenhum e ele não serve para ser pão, ele não serve para ter a palavra. Pão é palavra na Bíblia. Então Jesus falou que ele iria então se converter um dia, mas para ele se converter, ele não podia perder a fé, e que hoje você possa olhar para a situação da sua vida, diante das dificuldades desse mundo, diante daquilo que são as batalhas desta terra, porque elas vão existir, elas estão, mas que nós possamos ser esses Efraíns. Nós daremos frutos na terra da aflição. Nós daremos fruto na terra da aflição. Mas está vindo o vento, eu darei fruto na terra da aflição. Mas está vindo, está chacoalhando tudo, o mundo está abalando, as estruturas estão abalando. Eu vou soltar fruto, eu vou expelir frutos. Eu não sou joio, eu sou trigo. Senhor, me dê fé, me dê fé, me dê fé para eu não desfalecer enquanto eu não der frutos, mesmo nesse mundo vil, mesmo nesse emprego vil, mesmo nesse ambiente vil. Você vai ser trigo, e a hora que chacoalhar, a hora que apertar, de você vai sair a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a cura de Deus. E você vai ver que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, porque ele permaneceu com a fé dele não desfaleceu. A tua fé não é em você, a tua fé tem que ser em Deus, porque ainda que você fale, ainda que você fracasse, ainda que você não seja o que você queira ser, ainda que você não seja quem você quer ser, ainda que você não seja quem você pensa que é, mas você tem a fé nele, que ele pode te converter, te ajudar, te amparar e te abençoar. E Pedro então recebeu o batismo com o Espírito Santo, e em uma só pregação ele salvou mais de 3.000 almas, pregando o evangelho do Salvador Jesus Cristo. Esse Pedro que permaneceu na fé, não na fé nele mesmo, mas na fé no Filho de Deus. Por isso, Senhor, ele olha para nós, sabendo das nossas limitações, sabendo do nosso fracasso, sabendo daquilo que é, a nossa falha particular, mas ele olha para nós e diz: não desfaleça na tua fé, persevera na tua fé, porque o impossível poderá acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não desfaleça na sua fé. Pedro, eu orei por você, para que quando você for peneirado como trigo, você não desfalecesse na sua fé. E depois, quando você se convertesse, você salvasse a muitos. E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas: nós não desfaleceremos na fé, mas nós confiaremos.
Deus nos dará o milagre, o impossível que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aí, Atos 2, né? Atos 2, 37. O momento, aí a primeira pregação. Começa no capítulo 2, versículo 14, você vai ver que ele começa a pregar. Põe o versículo 14, só para todo mundo perceber. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Só até aí, agora vamos lá no versículo 37, porque ele faz uma pregação imensa. E ele diz, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41 agora. Então, olha só, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Esse é o homem que a hora que passou pela peneira, não tinha trigo, não tinha fruto, não estava realmente convertido, mas ele não desistiu da fé, porque ele creu que Deus podia fazer um milagre na vida dele. E agora ele prega e salva 3.000 pessoas. E ele prega aquilo que ele precisou viver. Arrependam-se, cada um seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados. Então ele pregou o que ele viveu, porque ele precisou se arrepender, ele precisou chorar, ele precisou reconhecer aquilo que era a limitação dele, ele precisou ter o seu a sós com Deus e acreditar no Senhor, e ele pôde então vencer o seu orgulho, ir atrás daquilo que era o chamado de Jesus e viver o milagre do chamado. E eu profetizo na sua vida essas bênçãos. Você não vai se deixar levar pela tribulação, você não vai se deixar levar pelas peneiras desse mundo, você não vai desfalecer na sua fé, porque a sua fé não está posta em você, mas está posta no teu Deus, que é poderoso para te ajudar. A tua fé está nele, você vai ficar firme na sua fé. Senhor, o Senhor vai me ajudar, e esse Deus poderoso, que é o Deus que nós cremos, vai te ajudar, e o impossível acontecerá na tua vida, em nome de Jesus. Questão de tempo, de hora e de dia, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz: há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, e nós estamos debaixo do tempo, e estaremos debaixo do propósito divino, que é transformar nossa vida, converter nossa família e nos guiar ao centro da sua vontade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E eu quero que você fique em pé no seu lugar, porque nós vamos orar, e nós vamos orar como um Pedro. Sim, como um Pedro que muitas vezes tem sido peneirado, que tem passado por circunstâncias difíceis, que tem sido provado, e muitas vezes você não tem entendido o que tem ocorrido, e talvez não tenha saltado de você muitos frutos, mas que você possa, em nome de Jesus, fortalecer tua fé agora no Senhor. Fortalecer tua fé, não só para passar por essa tempestade, não só para passar por essa provação, não só para passar por essa peneira, mas para realmente se tornar alguém que vai dar muitos frutos ainda para Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. A peneira vem para separar o trigo da palha. A peneira vem, mas que não te falte fé. Em nome de Jesus, reconhece diante do Senhor agora a tua vida, teu estado.
Pai, nós estamos diante de Ti, meu Deus. Muitas vezes nós não temos sido essa árvore frutífera. Muitas vezes na hora da prova, meu Pai, não tem saído de nós frutos bons. Muitos, meu Pai eterno, têm deixado fluir de si, meu Pai, o lamento, a murmuração, a blasfêmia, a incredulidade. Ó Senhor, em nome de Jesus, que na hora da nossa tribulação não nos falte fé. Oh Deus, porque foi isso que trouxe o milagre na vida de José, foi isso que fez nascer o Efraim na vida de José, a fé. Que não nos falte fé, que não desfaleçamos na fé, diante, meu Pai, das dificuldades desse mundo, diante, meu Pai, das adversidades desse mundo, que vêm e chacoalham tudo, os temporais desse mundo, que abalam muitas vezes nossa estrutura, abalam muitas vezes, meu Pai, a nossa segurança. Em nome de Jesus, que não desfaleçamos na fé, pelo amor do Teu nome, Senhor, nós nos apegamos a Ti de todo o nosso coração, porque nós sabemos que com o Senhor nós poderemos vencer, nós sabemos que com o Senhor nós poderemos sim sermos transformados, nós sabemos que com o Senhor nós poderemos sim dar frutos, nós sabemos que com o Senhor na nossa vida o impossível se torna possível, nós sabemos que com o Senhor a cura virá sem detença, nós sabemos que com o Senhor, meu Deus, o milagre virá, porque não depende de nós, depende do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é capaz, o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai, e nós faremos a nossa parte, que é buscarmos, que é crermos, que é nos esforçarmos, em o nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa limitação, ajuda-nos, ó Pai, na nossa pequenez, ajuda-nos nas nossas falhas, ajuda-nos, meu Pai, em nome de Jesus, a não desfalecermos, meu Pai, diante, meu Deus, dos maremotos desse mundo, dos terremotos, meu Pai, que muitas vezes vêm contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra a nossa mente. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Teu milagre possa se manifestar em nós, que a Tua obra possa ser feita. Nós não desfaleceremos na fé, mas em nome de Jesus, meu Deus, nós, em nome de Jesus, alcançaremos o patamar que Tu queres, a condição que nós precisamos alcançar, de forma, meu Deus amado, que nós ainda ajudaremos a muitas pessoas naquela área que nós somos vencidos. E eu oro agora em nome de Jesus por cada pessoa que está neste lugar, e ainda que o vento esteja forte, ainda que a tempestade esteja contrária, ainda que a peneira esteja chacoalhando e a vida dessa pessoa esteja de ponta cabeça, Senhor, que em nome de Jesus essa pessoa seja trigo, que essa pessoa se torne trigo, e ela comece, meu Pai, em nome de Jesus, a destilar frutos no meio dessa prova. Em nome de Jesus, enquanto ela vira de ponta cabeça nessa peneira, meu Deus, que a essência dela possa eclodir em milagres, possa eclodir em nome de Jesus em adoração, possa eclodir, meu Pai, em nome de Jesus, em confissão de fé, que a essência dela, meu Pai, em nome de Jesus, com essas provas, traga uma transformação, um milagre, um impossível na vida dessa pessoa. O diabo queria usar essa peneira para matar, mas, meu Pai, a fé não vai desfalecer. E essa, meu Pai, peneira vai, na verdade, Senhor, produzir nessa pessoa um canto novo, uma mudança de vida, em nome de Jesus, um posicionamento novo, em nome de Jesus, Senhor, que possa fluir do nosso interior o melhor, que possa fluir do nosso interior o que é sobrenatural, o que é eterno, o que é santo, o que é bendito, e tudo aquilo que faz parte da nossa essência pecaminosa, e tudo aquilo que faz parte da nossa inutilidade, meu Pai, em nome de Jesus, que seja extirpado
dissipado da nossa essência. Meu Pai, a condição de velha criatura, meu Pai, não se fará igual na nossa vida, meu Deus, porque nós nos faremos e seremos transformados em nova criatura por Cristo Jesus. E eu abençoo essa pessoa no meio dessa batalha, que ela possa, meu Pai, em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, dar frutos agradáveis a Ti, frutos de louvor, frutos de confissão, frutos de adoração, frutos de fé, frutos agradáveis. E todo o tempo passado de mentira, xingamentos, agressão, ódio, blasfêmia, todo o fruto inútil está queimado com a palha em nome de Jesus. O joio é lançado no fogo e o trigo, ele se torna pão. E eu profetizo em nome de Jesus que o joio seja queimado da sua vida, porque o Espírito Santo vem com fogo e ele queima o joio, todo o fruto do passado, fruto de pecaminosidade, seja queimado, e que em nome de Jesus, a partir de agora, nessa peneira, seja manifesto um Filho de Deus, nessa mesma peneira, nessa mesma prova, nessa mesma provação, você vai exalar o bom perfume de Cristo, você vai mostrar como é que um cristão passa a prova, você vai mostrar como um cristão é provado, e Satanás vai ser envergonhado na tua vida em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te capacitar, vai te transformar, vai te habilitar e vai te abençoar. Eu te abençoo debaixo desta palavra em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Jesus. Aplauda ao Senhor. Graças a Deus. As situações muitas vezes são as mesmas, mas você não será mais a mesma pessoa em nome de Jesus. Amém? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então até hoje, você passava na peneira e era o quê? Era só joio na sua vida, mas a partir de agora não. Estou na peneira, e aí? Estou na mesma prova de sempre, mas agora eu sou uma nova pessoa. Deus não mudou a situação porque Ele queria me mudar. Agora é um crente aqui passando pela fornalha, e eu estou agradando a Deus em nome de Jesus. Amém? Você vai dar o fruto agradável a Deus, Deus vai ser honrado em nome de Jesus. Amém? Pegue na sua cadeira esse envelope, por favor. Hoje é o último culto do mês. Nós vamos consagrar a tua oferta, o teu dízimo, já para aquilo que são as responsabilidades do mês seguinte. E o Senhor é bom e poderoso para cuidar da casa dele em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, coloque diante de ti, já consagre ao Senhor o seu dízimo e sua oferta do mês que vem. Em nome de Jesus. Pai, nós já consagramos ao Senhor nossas vidas, te damos glória, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, que Tu possas nos dar frutos, meu Pai eterno, mesmo nessa terra de aflição, mesmo nessa terra de provação, de privação. Dê aos Teus servos condições financeiras, dê aos Teus servos prosperidade, Senhor, dê aos Teus servos a riqueza, dê aos Teus servos o mantimento, dê aos Teus servos o equilíbrio. Nós os abençoamos em nome de Jesus, declaramos, meu Pai, que nós daremos frutos a tempo e fora de tempo.
Declara a tua prosperidade, o cumprimento da tua palavra na vida dos teus servos, porque tu disseste que abrirá as janelas dos céus para aqueles que cuidam da tua obra, Senhor, e os teus servos têm semeado nesta casa. Dá-lhes, ó Pai, uma porção sem medida, recalcada, sacudida, uma porção transbordante. Eu oro em nome de Jesus, meu Pai, para que os teus filhos sejam prósperos, abençoados, que as portas se abram diante deles e eles vivam o sobrenatural diante dos olhos deles e de toda a família. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podem se assentar. Quem trouxe o dízimo ou a oferta, por favor, coloque no gasofilácio. Bispo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém? Glórias a Deus. Eu estava vendo algumas coisas, então deixa eu dar alguns avisos para vocês e umas mudanças de plano que por uma direção de Deus, isso não tenho certeza que vai ser muito eficaz e eficiente. Amanhã é o último dia do mês. Então, toda a terceira sexta-feira a gente costuma fazer a nossa vigília. Então, nós vamos fazer agora no último dia. E eu creio que amanhã vai ser um divisor de águas. Por quê? Porque nós vamos orar antecedendo o dia que virá, que é o primeiro dia. Então nós vamos trazer os nossos pedidos de oração, nós vamos nos preparar para o jejum de 3 dias, que vai ser 1, 2 e 3. No sábado nós vamos ter a nossa consagração e no domingo a nossa ceia do mês de setembro. Ok? Quem que lembra de um pastor que eu fui pregar, quando eu cheguei lá,